Então ela é formada a partir da colina e da acetilcoenzima A, pela colina acetiltransferase, e essa acetilcolina é sintetizada no interior do neurônio e ela vai ser transportada por um transportador vesicular, tá? Para o interior e armazenado nas vesículas, tá certo? Que vocês podem observar aqui. No interior dessas vesículas também vocês vão ter moléculas que vão ser liberadas conjuntamente com a acetilcolina, como ATP, e aí elas vão sendo armazenadas juntamente com a acetilcolina no interior da vesícula. Essa vesícula, então, quando eu tenho um estímulo, aí vem da fisiologia, quando a gente tem um estímulo excitatório, a abertura de canais de cálcio voltagem dependente, essa abertura do cálcio permite a fusão de moléculas expressas na membrana do axônio, como SNAP25, sintaxina 1, com moléculas atracadoras da vesícula, sinaptobrevina, sinaptogamina, e aí eu vou ter a fusão dessa vesícula com a membrana do axônio e liberação da acetilcolina e de seus de moléculas que vão ser liberadas conjuntamente. Muito bem, então, de novo, fisiologia, não estou mexendo ainda com a farmaco. E aí vem dois conceitos importantes aqui para a gente entrar na farmaco, né? A acetilcolina, ela, assim como outros neurotransmissores, ela tem subtipos de receptores. E esses receptores, eles podem estar expressos na membrana de um tecido ou na membrana de um neurônio, né, pós-ganglionar, ou de um tecido. Então aqui é uma sinapse, então um tecido ou um neurônio pós-sináptico, e ela é liberada a partir de um neurônio pré-sináptico. Então ela vai ter receptores no tecido ou no neurônio e vai ter pós-sináptico e vai ter receptores no neurônio pré-sináptico. Para que servem esses receptores aqui? Então, eu não sei se vocês vão lembrar da fisiologia, mas existe o conceito de regulação da liberação de um neurotransmissor. Essa liberação do neurotransmissor, ela perpassa por alguns mecanismos. Um dos mecanismos é o mecanismo de receptores localizados no neurônio pré-sináptico. Então, seriam autorreceptores ou heterorreceptores. Então, receptores ou heterorreceptores. Heterorreceptores. Então, eu tenho receptores muscarínicos e nicotínicos, que uma vez que a acetilcolina se ligar a esses receptores, ela vai autorregular sua liberação. Então, autorreceptores. Eu posso ter receptores colinérgicos, muscarínicos e nicotínicos, vou ter em outros axônios de outras sinapses não colinérgicas, por exemplo, adrenérgicas, onde eu tenho esses receptores muscarínicos e nicotínicos fazendo o papel de heterorreceptores. Então, eles vão regular a liberação de neurotransmissores diferentes da acetilcolina, por isso heterorreceptores. Então, eles regulam fazendo feedback positivo ou negativo, aumentando ou diminuindo a liberação de neurotransmissores diferentes da acetilcolina. Quando for esse o caso, eles são heterorreceptores. Quando for o caso do receptor colinérgico regular, através de feedback negativo ou positivo, a liberação de acetilcolina, esse controle é dado por autorreceptor, ele é considerado um autorreceptor. E, além desse controle de autorreceptor, eu ainda tenho, na sinapse colinérgica, a presença de uma enzima particular, que é a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, as colinesterases são enzimas responsáveis por degradar substâncias. No caso, a acetilcolina, ela pode ser acetilcolinesterase ou colinesterase verdadeira, presente na sinapse, ou a butirilcolinesterase, ou pseudocolinesterase, presente no sangue.
A mais importante é a acetilcolinesterase. Ela está presente na sinapse, como vocês podem ver na ilustração, e ela vai ter qual papel? De degradar a acetilcolina que for liberada na sinapse. Isso é uma forma de controle dos níveis colinérgicos para evitar que você tenha uma superativação das sinapses colinérgicas. Então, a acetilcolina tem dois tipos de receptores, né, baseados nos seus alcaloides naturais que se ligam a esses receptores, foram descritos como primeiros ligantes desses receptores e, como consequência, os receptores receberam o nome derivado desses ligantes. Então, a muscarina é um alcaloide natural derivado de espécies de cogumelos. Uma das principais espécies é a Amanita muscaria, mas obviamente não é a única. Só desse gênero Amanita tem diversas subespécies, e além de outras subespécies, e dentro dessa espécie de cogumelo, né, dos cogumelos, a gente tem os alcaloides naturais, dentre eles, em maior número, a muscarina. A muscarina se liga a subtipos de receptores que ficaram conhecidos como muscarínicos e desempenha, assim, efeitos parasimpático-miméticos, ou seja, mimetizam o efeito da acetilcolina, certo? Então, mimetizam o efeito da acetilcolina. Então, a muscarina é um alcaloide natural, de origem natural, mimetiza o efeito da acetilcolina. Por isso, envenenamento. Eu vou comentar que são os micetismos, são envenenamentos pela ingestão de cogumelos. Alguns subtipos de cogumelos podem gerar um quadro de intoxicação muscarínica, com efeitos exacerbados de parasimpático-miméticos. Tá? Um outro alcaloide natural, que foi o primeiro descrito a se ligar nesses subtipos de receptores, é a nicotina. Os receptores ficaram conhecidos como receptores nicotínicos, muito presentes em gânglios autonômicos, tanto simpático quanto parasimpático, e na junção neuromuscular. Tá? Então, nas junções neuromusculares esqueléticas e nos gânglios autonômicos é onde a gente vai ter os receptores nicotínicos. Aqui um ponto em relação aos receptores nicotínicos e aos fármacos que podem se ligar aos receptores nicotínicos. Então, os agonistas nicotínicos. Esses fármacos, essas substâncias, elas não têm aplicação clínica. Porque, como eles estão distribuídos de maneira ampla por todos os gânglios autonômicos e mesmo na glândula suprarrenal, então imagine uma substância que possa se ligar a esses receptores ganglionares vai produzir efeitos adversos mais variados possíveis, tanto da ordem do sistema simpático quanto do parasimpático. E com relação às junções neuromusculares, a gente tem os bloqueadores neuromusculares, que são substâncias importantes que vão ter aplicação clínica ampla em processos anestésicos, em complementação de processos anestésicos, tá? E além de tratamento de algumas patologias, como miastenia graves e outras situações semelhantes. Então, esses sim, os bloqueadores, aí antagonistas, que são os bloqueadores neuromusculares e antagonistas dos receptores nicotínicos na placa motora vão ter aplicação clínica. Os agonistas, substâncias que se liguem aos gânglios, elas não vão ter nenhuma aplicação clínica, a não ser aplicação em pesquisa, tá? Principalmente em pesquisa em modelos animais. Muito bem. Então, dos receptores muscarínicos, a gente tem 5 subtipos, isso vocês devem lembrar da fisiologia, do M1 ao M5, sendo que os ímpares, M1, 3 e 5, são receptores acoplados à proteína G estimulatória, GQ, tá certo? E como vocês lembram da via da proteína GQ, ela é uma via de ativação de fosfolipase C, aumento do influxo de cálcio, tá, citoplasmático, aumenta a liberação das reservas de cálcio, então você tem um efeito estimulatório com os receptores M1, M3 e M5. Aqui eu chamo a atenção pelo seguinte, receptores M5 dificilmente são observados no sistema nervoso periférico.
Você vê muito mais no central. Qual o destaque aqui é o receptor M3, presente nas glândulas e no músculo liso. Em geral, o receptor M3 no músculo liso ele vai seguir essa lógica de estímulo. Então, músculo liso do trato geniturinário, contração. Músculo liso do trato digestivo, contração. Mas há exceções. A principal exceção dessa ação da acetilcolina no receptor M3 é no músculo liso vascular. Músculo liso vascular, os receptores M3, quando estimulados, eles vão levar à produção, um aumento da produção de óxido nítrico. Então, por exemplo, no endotélio. E aí eu tenho a vasodilatação endotelial, que é uma característica do efeito da acetilcolina, mesmo sendo por estímulo M3. Então é bom chamar a atenção nisso, que vocês vão ver, e isso está no estudo do Dale. Quando ele observa que a pressão arterial do gato diminui, naqueles primeiros ensaios que ele faz, com baixa dose de acetilcolina, o que é que ele está vendo ali? Ele está vendo a acetilcolina se ligar tanto a receptores M3 endoteliais, provocando vasodilatação, quanto a receptores M2 cardíacos, provocando bradicardia. Então, os receptores pares da acetilcolina, eles vão ter uma resposta de GI, então inibitória. Eles vão diminuir a atividade da adenilatociclase, diminuindo os efeitos estimulatórios, então uma via inibitória. Onde é que a gente vai ver isso aqui mais marcante? Principalmente via o núcleo ambíguo do nervo vago, enervando tanto o nó sinusal quanto o átrio ventricular. Eles são ricos em receptores M2. Então ali eu vou ter, quando estimulado o M2, uma via inibitória com redução da estimulação elétrica do coração, provocando bradicardia. Então bradicardia, diminuição do débito, associado à produção de óxido nítrico e vasodilatação endotelial, você tem o quadro hipotensor, que é característico da acetilcolina. Tá certo? Vamos lá. E a acetilcolina tem uns subtipos de receptores nicotínicos. Dos receptores nicotínicos, nós temos os receptores nicotínicos ganglionares, tá? Ou NG, e os receptores musculares, NM. Tá? Então, eles têm subtipos porque é uma estrutura pentamérica, como vocês podem ver. Ó. Tem 5 porções, 5 subunidades, que vão formar um canal. Lembre-se, o receptor nicotínico é um receptor de canal iônico, o receptor muscarínico é um receptor acoplado à proteína G. Em geral, a ligação é feita na subunidade alfa da acetilcolina e há uma modificação conformacional, abertura do canal e a passagem do íon. Mas vocês vejam que há alterações na estrutura desses receptores, então você tem subtipos de receptores nicotínicos dentro dos subtipos de ganglionares e musculares. Isso vai ser importante para alguns subtipos de efeitos adversos que podem ser ocasionados, principalmente por substâncias como os alcaloides naturais, a própria acetilcolina, que não tem seletividade. As substâncias sintéticas, que são mais novas, obviamente, vão ter um grau maior de especificidade em relação a receptor, mas nenhuma delas é específica para um determinado subtipo de receptor. Isso é importante falar, tá certo? Então, placa motor, isso a gente vai ver principalmente na aula de bloqueador neuromuscular, é uma região onde eu tenho rico a presença de receptores nicotínicos colinérgicos do subtipo muscular. E uma vez estimulado pela acetilcolina ou análogos, agonistas colinérgicos, eu tenho a descarga, abertura dos canais de sódio, passagem de sódio para a célula muscular, despolarização dessa célula muscular e, como consequência, a entrada, a abertura de canais de cálcio, liberação de cálcio do retículo e a maior interação actina-miosina com a fosforilação da cadeia leve da miosina, e aí, como consequência, vocês sabem muito bem disso, como consequência, eu com gasto energético, ATP, aqui um pouquinho diferente de músculo liso, mas vocês lembram bem disso, eu tenho a contração muscular. Quando eu tenho o bloqueio desses receptores,
eu posso aí sim provocar um relaxamento muscular. Então, uma das funções da farmacologia, quando a gente fala da subdivisão parasimpática da acetilcolina, é trabalhar em cima dessa função de contração muscular, da junção neuromuscular. Então, você tem a contração do músculo esquelético, você tem a contração da maioria dos músculos lisos por estimulação colinérgica. Músculo liso, receptor muscarínico, músculo esquelético, receptor nicotínico, né? Quando a gente fala de uma substância que é interessante, empregada, e é a via colinérgica ao qual ela vai modular, a gente fala, por exemplo, toxina botulínica tipo A, Botox, né? Então, como é que o Botox atua? Então, você tem lá o músculo orbicular. A contração desse músculo provoca o que a gente conhece popularmente como pés de galinha. Então, por exemplo, aqui, se eu fizer a administração de uma quantidade de toxina botulínica tipo A, a toxina botulínica, ela vai impedir a entrada de cálcio no axônio do neurônio pré-sináptico colinérgico, impedindo com isso que tenha liberação de acetilcolina naquela sinapse. O que é que vai gerar como consequência? Vai gerar uma paralisia muscular. Eu não vou ter contração muscular, eu vou ter uma paralisia. O músculo vai deixar de contrair. Por que ele está contraindo? Porque eu tenho lá a despolarização, né, a estimulação elétrica, o neurônio entra cálcio, despolariza o axônio neuronal. Isso provoca a fusão da vesícula colinérgica com a membrana do neurônio, liberação de acetilcolina. A acetilcolina vai se ligar a receptores nicotínicos na musculatura esquelética. Como consequência, eu tenho a despolarização dessa musculatura esquelética e vocês já entenderam: entrada de cálcio, liberação de reserva de cálcio, contração. ATP, contração. Então, isso aqui é mantido por estimulação colinérgica. Quando eu vou bloquear essa liberação colinérgica, e eu bloqueio isso com a aplicação de Botox na região, então um bloqueio local, eu tenho, isso dura um tempo, porque tem uma meia-vida, aquilo tudo que a gente conversou, eu tenho uma redução da liberação colinérgica e, como consequência disso, eu tenho uma paralisia dessa contração muscular. Então, o músculo ele não contrai enquanto aquela substância, a toxina botulínica, estiver presente. Então, eu tenho uma paralisia. Essa paralisia dá aquela repuxada, não é um lifting, mas dá uma repuxada na pele e rejuvenesce. É todo um mercado em cima disso, vocês sabem disso, estão cientes. Então aqui é uma primeira aplicação que vocês veem de uma substância em uma sinapse, uma neurotransmissão colinérgica, então em cima da acetilcolina, inibindo a liberação da acetilcolina, tá certo? Para inibir os efeitos característicos na musculatura esquelética. Oi? Se tiverem dúvida, quem tiver dúvida, manda pergunta aí para que eu responda aqui. Com relação aos efeitos de substâncias agonistas colinérgicos, nós vamos raciocinar em cima dos efeitos da acetilcolina, raciocinando em cima da anatomia da subdivisão parasimpática. Então ela é crânio-sacro. A partir a porção do crânio em relação aos pares de nervos cranianos, o terceiro, o sétimo, o nono e o décimo. Então, se vocês se lembram, a partir do terceiro par, nós temos a inervação do músculo esfíncter da íris, do músculo ciliar, do sétimo par, as glândulas lacrimais. Essas regiões são ricas em receptores do tipo M3 e M2. Se vocês se lembrarem, eu acabei de falar que o receptor M3 é presente no músculo liso. E o músculo liso, quando estimulado, exceto o músculo liso endotelial, o músculo liso, quando estimulado pelo receptor M3, quando ele é estimulado, há a contração desse músculo liso. Tá certo? E vai acontecer uma contração do esfíncter da íris, do músculo ciliar. Tem receptor M3 nas glândulas, lembra que eu falei? Vai ter estímulo à produção. Então, qual é o efeito da acetilcolina e dos fármacos que mimetizam a acetilcolina?
é contração, que é a miose, então contração da pupila, contração do músculo ciliar, então você adapta o foco da visão para perto, porque, de novo, lembrando, é uma subdivisão que ela tem como característica o aumento da absorção de nutrientes e poupar energia. Então, ela não tem a necessidade da amplitude de visão e captação de luz. Então, eu não preciso focar para longe nem captar muita luz. Não preciso abrir tanto a pupila nem focar para longe, que seria característica de subdivisão simpática, situações de estresse. Aqui não, aqui eu vou reduzir a captação de luz e focar em perto. Não há, e tudo isso em relação a receptores, principalmente M3, característicos aqui em maior porção. E com relação às glândulas lacrimais, como as glândulas são ricas em M3, eu tenho estímulo à produção de lágrimas quando eu tenho a acetilcolina ou agonistas colinérgicos atuando sobre receptores muscarínicos, né? Que é basicamente, vocês entenderam o que a gente vai falar aqui, são agonistas muscarínicos. Pouco a gente vai falar de agonista nicotínico, por quê? De novo, eles se distribuem de forma ampla sobre gânglios, tanto simpáticos quanto parasimpáticos. Isso gera um efeito adverso muito grande, então na prática isso não é eficaz, não tem eficácia. Com relação ao coração, a presença é muito maior de receptores M2, nó sinusal, átrio ventricular, mesmo no músculo, tá? Ou fibras elétricas, sistema de Purkinje. Então aqui, qual é o efeito da acetilcolina e do sistema parasimpático? É um efeito de redução da frequência, redução da contratilidade, bloqueio atrioventricular, um efeito ainda que simples e pouco perceptível no sistema de Purkinje, mas tem, e leve redução da contratilidade. Também um efeito mais discreto, mas existe. Em relação aos vasos sanguíneos, aí repito o que eu tinha dito anteriormente. Endotélio vascular, artérias, arteríola. Aqui a característica, basicamente, é a ativação da óxido nítrico sintase com aumento da produção de óxido nítrico. Tá certo? Então, vaso sanguíneo, liberação de óxido nítrico, vasodilatação. Tá? Isso é importante lembrar. Com relação à musculatura lisa, pulmão, trato digestório, é contração. Então, faz broncoconstrição, principalmente via receptor 3, e glândulas brônquicas, a gente tem estímulo da secreção. Então, tudo isso, você raciocinando, você sabendo isso, o raciocínio é simples. Se eu tenho um agonista colinérgico, ou se eu tenho um bloqueador de acetilcolinesterase, eu aumento os níveis de acetilcolina, eu tenho um aumento desses efeitos. Vamos lá. Vamos continuar. Então, glândulas em geral aumenta a secreção. Trato gastrointestinal aumenta a motilidade, aumenta a secreção. Intestino, a mesma coisa. Então, estômago, intestino, produção de ácido no estômago. Pâncreas, secreção. Bexiga, músculo liso. Não é músculo liso vascular, então aumenta o estímulo, né? Você tem uma contração. O músculo liso detrusor da bexiga, contração. Então a acetilcolina aumenta a urgência urinária. Entenderam? Então bloqueadores colinérgicos vão ser importantes para diminuir essa urgência urinária, essa incontinência urinária. Músculo liso trígono e esfíncter, o relaxamento, então você tem aumento da micção. No órgão sexual masculino, o M3 ele funciona com aumento da óxido nítrico sintase, com aumento de óxido nítrico, vasodilatação, provocando o aumento do aporte sanguíneo e ereção. Com relação à medula adrenal, a gente já comentou, tem um aumento, e aí por receptores nicotínicos, muito mais do que muscarínicos, aumenta a estimulação da glândula adrenal, com a secreção de adrenalina, cortisol, enfim. E os terminais nervosos autonômicos, né? As fibras simpáticas, fibras parasimpáticas, eu tenho a presença de receptores muscarínicos, tá? Que são os autorreceptores, principalmente receptores do tipo 2, tem receptor do tipo 1. Outra coisa que é importante chamar a atenção é o seguinte, as glândulas, os gânglios, as regiões ganglionares são regiões onde eu tenho tanto receptores marcadamente nicotínicos ganglionares, mas também receptores muscarínicos do tipo 1, dopaminérgicos, adrenérgicos, mas em essência o efeito é nicotínico, colinérgico, nicotínico, certo?